Quando eu conto a história da Procissão das Almas, minha avó tá viva ainda, mora lá em Avaré, no interior de São Paulo. Eu lembro da janela dela, eu lembro do formato dos... Porque a janela dela é aquela janela antiga que tem umas, bem de casa popular, que tem uns ferrinhos assim, que formam uns desenhinhos no Sei, ferro. perfeitamente. Tipo uma florzinha, Era assim, um sei lá. vitralzinho, na Era um verdade. vitralzinho, Era uma reprodução de um vitral de igreja. Isso, mas o dela não tinha... dava pra você fechar o vidro, só que na hora que você abria o vidro, tinha esses ferros que é pra ninguém entrar na casa. Não é uma janela vazada. Eram os ferros que, se alguém fosse entrar, tinha que arrancar esses ferros, enfim. E aí, quando eu conto essa história da Procissão das Almas, que minha avó falava, eu tenho a imagem dessa janela da casa dela. Porque eu tenho uma memória dela falando assim, ó, ela fala Procissão das Armas, né, minha avó? Vocês que acordaram até meia-noite, a Procissão das Armas vai passar, só de vocês ver a luz da vela já vai ser levado. Então, quer dizer, a gente tinha que estar fechado com o olho. E eu tenho, assim... De verdade, eu nunca sei se isso aconteceu, mas eu tenho uma memória de eu estar deitado e eu ouvi... Era uma música que elas cantavam, que era a música de Maria Madalena, que falava uma coisa assim... Não há uma dor igual a minha... Porque era tipo... Na procissão, se levava Jesus morto, assim. Né? A imagem de Jesus morto, todas com o véu em luto... Porque estavam velando Jesus, e era essa música na minha cabeça. E a imagem que eu tenho é de eu deitado, olhando um quadro que ela tem do casamento dela, minha avó super jovem com meu avô já falecido hoje em dia, na época os dois super jovens, eu olhando isso, e aí eu me lembro de eu ouvir um converseiro na rua, e eu falei, é a Procissão das Almas. Eu fiquei com tanto medo que eu falei, vó, eu travei assim, e ela não me respondia, que eu já estava dormindo, mandou eu dormir, eu não fui. Aí eu falei, Laís, que era minha tia que estava no outro quarto, também não respondeu. E aí eu me lembro de eu só olhar, eu estava deitado aqui, a janela aqui, de eu só olhar para a janela e eu ver um farfalhar de luz, assim. Eu falei, pronto, agora eu vou. Agora eu vou. Só que aí eu não me lembro depois, eu sei que eu dormi, não olhei na janela. Então a Procissão das Almas, para mim, ela me dá muito medo desde sempre. Porque ela é muito imagética, né? Ela tem muita imagem boa. São pessoas cantando no meio da rua com uma vela na mão, cheia de um pano branco. Porra. E não era só mulher, era mulher, homem, criança, idosos. E a última que vinha olhava pra você e te entregava uma vela. Imagina vindo na janela, enfiando a mão pra dentro da casa assim, ó, com a vela. Mãozinha de caveira. A mãozinha de caveira. Muito bom, né? Porra, é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. E você sabe que tem, se eu não me engano, é Cutia, que tem algumas práticas, principalmente de irmandades de Nossa Senhora Dolorosa, né? Maria Dolorosa. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Ainda tem a tradição de saídas. Em Minas tem bastante. Saídas também, igrejas à meia-noite. Isso, sim. À noite. E seguir até o cemitério para levar as velas, exatamente fazendo referência à morte de Jesus de Nazaré. Na comunidade que eu ia, eles têm uma imagem de Jesus morto, uma imagem na horizontal, Jesus deitado, ele não tá tão ensanguentado, porque acho que para não chocar a galera. Tem umas coisinhas aqui, tem a coroa de espinhos, mas ele tá com uma cara toda, tá morto já. E aí eles vão levando o Cristo morto e tem as paradas, né? Acho que são 12 paradas, alguma coisa. E aí a gente escolhia casas para parar. E minha avó sempre queria que a casa dela parasse. E quando parava, eles faziam um barulho com o negócio, não sei se vocês já viram. Opa, vai o anúncio da rua. Isso. As pessoas sabem que tá chegando a Procissão das Almas por causa do tec-tec-tec. Não, aí parava na casa da minha avó. Uma matraquinha. E eu e meus primos ficavam... Lá, parou aqui. Aí minha avó... E aí minha avó fazia a gente ficar descalço e assim, ó, com a mãozinha. E eu assim, ó, meu Deus, que medo. Mas eu tinha medo. Porque era uma imagem, eu vejo a imagem, assim, eles batiam aquele tec. Aí falava, 5ª parada, Jesus é colocada a coroa de espinhos. E aí eles iam narrando o que Jesus ia passando. Reproduz a Via Crucis. É a Via Sacra, né? É a Via Sacra. E aí eu morria de medo, porque parava, eu falava, pronto, a casa da minha avó agora tá amaldiçoada. Eu pensava que era amaldiçoada. Minha avó falava, não tem nada de maldição. Isso aí. Aqui a gente tá lembrando da morte de Cristo, né? E eu morria de medo. A gente não tem no Brasil isso. Sei que o senhor vai pra Itália de novo. Vou. A Itália tem muitas procissões, não necessariamente das almas, porque a gente tá falando de um período
período muito específico, mas existem várias procissões até hoje, como a gente vê no Círio de Nazaré. Todas as comunidades celebram, lógico, é um país católico pra caramba. Só é católico, né? Então toda essa tradição ritualística é mantida, e não é porque é jovem, não é porque é tiktoker, não é porque é... Não tem esse papo. Todo mundo participa. Todo mundo faz parte da cultura. E como a gente falou, na verdade, a grande questão da Quaresma é que é um período mórbido, sombrio. Hiper sombrio. Hiper de lamento, de luto. Literalmente luto. O mórbido, ele vem do falar de morte, né? E o decoro que isso demanda de todo mundo, né? Só que essa semana é a semana que você pode encontrar aí. Tem duas lendas, né? Mas de qualquer forma você vai encontrar com um cavalo. Ou é o cavalo da Quaresma, ou é o cavaleiro da Quaresma. Tem duas... São assombrações da Quaresma. Que é essa semana, é na segunda semana de Quaresma. Que a gente pode e aí depois encontrar. A gente explica pelos fatores históricos por que dessa lenda do cavaleiro da Quaresma. Então já me conta já. Qual é uma e qual é a outra? Do cavalo, vários relatos de pessoas que estão andando por aí, tipo... Na segunda semana de Quaresma. E do nada escuta um cavalo como se estivesse sendo perseguida, e aquele cavalo te assusta. E você foge, porque é medo, né? Vem um cavalo. Ou a pessoa tá trabalhando ali, né? Tá com a vidinha dela comum ali no sítio, na casa, e começa a escutar o cavalo correndo para um lado pro outro e não vê o cavalo. Meu Deus. E se assusta com esse cavalo, entendeu? E aí tem o do cavaleiro. O cavaleiro, dizem que se você estiver andando à noite, essa semana agora, segunda semana de Quaresma, se você estiver andando à noite, você vê no horizonte um cavaleiro assim, sabe? Montado no cavalo e tudo assim, de uma maneira bem sinistra, já foge. Se ele te pegar, já era. E aí ele persegue as pessoas, corre atrás das pessoas e corre pra... Esse que você falou que tem um componente também ligado à escravidão. A escravidão. Que eram os capitães do mato. Capitães do mato. O que acontece, estudando e pesquisando e tudo, o que acontecia? Durante algumas festividades, incluindo o carnaval, era um momento que os escravos aproveitavam para fugir, né? Para sair daquela vida, né? E aí, quando eles fugiam, o que acontecia? Passava a festa, que é exatamente agora, né? Uma semana. Os fazendeiros lá, as pessoas escravagistas mandavam os capitães do mato ir atrás dos escravos que fugiram. Mas mandavam e falavam, nem traz de volta, entendeu? Já mata. E eles iam de cavalo. Era um cavaleiro correndo atrás, né? Meu Deus. E aí dizem, né, que numa dessas os escravos conseguiram matar esse cavaleiro. E aí esse cavaleiro corre por aí, tipo, vagando, entendeu? Tá vendo como toda história, você sempre fala isso, né, Thiago? Toda história... ela anda junto com o contexto histórico. Toda lenda anda junto com o contexto histórico, né? Com traumas, com histórias que ficaram marcadas pela perversidade.